Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliane Gonçalves, eu faço comunicação na UFRJ e sou extensionista do LEMA, Laboratório de Estudos Marxistas, do Instituto de Economia da UFRJ. E hoje a gente está aqui para falar sobre mais um texto do nosso boletim de conjuntura Problematizes, né? Que é uma série de análises de conjuntura que a gente está fazendo sobre a nossa situação atual, hoje no Brasil, com diversos temas, né? Hoje a gente vai falar de América Latina, a gente também fala sobre comunicação, estamos falando sobre religião, fazendo todas as análises de conjunturas para compartilhar com vocês. Para vocês acessarem os textos, né? Vocês podem curtir nossa página no Facebook, Lema e UFRJ, YouTube também, a gente tem um canal no YouTube, Lema e UFRJ, e onde estão todos os nossos artigos, as nossas análises. A gente criou um site para que vocês pudessem acessar, que vai estar em algum link aqui na publicação dessa entrevista, mas caso vocês não conseguem acessar, é Problematizes análise de conjuntura.wordpress.com, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre o texto do nosso convidado, Pedro Brandão, que se chama América Latina na Real e a Real Doença Além da Covid-19. Hoje a gente vai falar sobre a América Latina e agora eu vou apresentar para vocês o Pedro, nosso extensionista. Na verdade, não sou eu, é ele que vai se apresentar. Dá um oi aí, Pedro. Oi, gente, prazer, tudo bem? Eu sou o Pedro Brandão, sou estudante de economia, estou no 4º período ainda, e eu fiz esse texto aí sobre análise de conjuntura da América Latina, né, para a gente ver um pouquinho o panorama, né, daqueles países que estão mais próximos da gente. E aí espero que vocês gostem e obrigado, né, por essa oportunidade. Obrigado, Pedro. Então, eu vou começar perguntando para você aquele basicão, né? O que mais te provocou para escrever sobre esse tema, né? O que veio na sua cabeça, né? Porque acho que, na verdade, foi sugerido, aí você sugeriu, aí depois você ficou com o tema. O que te chamou a atenção nessa questão da América Latina? Então, eu escolhi esse tema porque eu acho que a gente trata muito pouco, né, sobre os países da América Latina. A gente conhece muito pouco, né, desde o ensino médio, até na faculdade, um pouquinho. A gente vê bem pouco sobre temas relacionados a países da América Latina e especificamente até do Mercosul, né, que são aqueles parceiros econômicos e com quem a gente tem muito mais integração, né, com o do Brasil, diversos canais e veículos, a gente se comparando com Europa, com Estados Unidos e Ásia, e esses países têm muito pouco a ver com a nossa história, que nós fomos colonizados, que nós tivemos genocídios da parte da América Espanhola, né, dos povos originários, aqui no Brasil também dos povos originários, né, os indígenas, e também mais dos povos escravizados, né, dos negros africanos, do que com a América do Norte, Europa. Então, eu quis observar, né, trazer um pouquinho mais para o nosso cotidiano essa análise e também para a gente ficar um pouquinho mais atento como que os outros países próximos de nós, né, estão lidando com essa pandemia atual. E aí eu fui procurar para ver isso, para analisar. Beleza. Gente, antes de eu ir para a segunda pergunta, o texto do Pedro traz uma contextualização, né? Traz números sobre como a Covid-19 está afetando a América Latina, traz algumas comparações entre governos, né? Como eles estão se comportando, né? E traz uma contextualização, traz uma questão, né? Que a gente vai falar daqui a pouco, que é aquilo que ele chama de a real doença que está além do Covid-19. Então, está bem interessante. Indo para a segunda pergunta, né? Você diz no seu texto que o Brasil é o país latino que tem o maior número de infectados e o maior número de mortes, né? Logo, o maior número de mortes. Existe um argumento que roda por aí dizendo que o impacto no Brasil não é tão grande assim, né? Esse argumento, ele tem uma visão assim, de totalidade, né? Pô, o Brasil tem 27 estados, e aí só tem 5 estados que estão mais afetados,
os outros nem tanto, e é injusto dizer que ele está sendo mais afetado porque tem mais gente, ele é maior, é injusto comparar ele com países da América Latina que são menores, né? É injusto comparar ele com os países da Europa, porque é mais gente. Então, basicamente um argumento que minimiza um pouco do impacto da Covid-19 no Brasil, né? Você, falando nesse impacto que a Covid-19 tem no Brasil, que você colocou no seu texto, como que você encara esse argumento? Então, esse argumento é bem difundido, né? Que a gente, lógico, quando olha números absolutos, como eu botei no texto, o Brasil torna, né? Tem 87% das mortes da América Latina, né? Na época que eu analisei o texto, são da América do Sul e, lógico, a maior parte é no Brasil devido à sua maior população, maior extensão territorial, um país continental e tudo mais. Entretanto, né, a gente, ao analisar os números por milhão de habitantes, que é uma medida também que se utiliza bastante, né, na OMS e todos os países fazem, a gente vê que mesmo assim o país ainda é o primeiro do ranking, né, na América do Sul, né, que o Brasil atualmente tem quase 40 mil mortes, né, 39.800, e de casos tem 775 mil. Só que aí, quando a gente vê mortes por milhão de habitantes, né, que é uma conta que meio que equaliza, que a gente pode equalizar e realmente medir, né, cada país, o Brasil ainda é o campeão. Depois vem Peru, Equador, Chile, né, em uma escala decrescente. Então, analisando isso, o Brasil ainda tem uma situação bem preocupante, né? E como eu falei, isso tem muito a ver de como cada país da América do Sul está enfrentando a crise, né? Está botando medidas que vão de acordo com a ciência, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, de isolamento social, né? E também outras medidas que também são específicas da América Latina, né? Diferentemente da Europa e dos Estados Unidos, que a gente tem uma população autônoma, né? Informal, muito grande, que são pessoas que realmente dependem de sair para a rua para trabalhar, para conseguir o sustento do seu dia, né? Do seu alimento é sustento que a gente fala sustento de subsistência, entendeu? Realmente é para pagar o aluguel, para botar a comida em casa. Então, a América Latina em si tem mais de 50% da sua massa de trabalhadores na informalidade. Então, são aqueles trabalhadores que dependem da venda do dia para poder sobreviver. Então, como cada país está tomando essas atitudes, essas medidas, isso está impactando bastante no desenvolver da crise. Sim, Pedro. Então seria basicamente um erro na hora de ver as estatísticas, de não contar mortes por milhão e tal, só ficar naquela coisa mais geral mesmo, né? Exatamente. Indo para a nossa terceira pergunta, vamos teorizar um pouquinho mais, talvez, eu acho que no quarto parágrafo, você contextualiza basicamente a sua tese de que, no caso, o grande problema seria mesmo o neoliberalismo aqui na América Latina, né? E que a Covid-19 ela veio para intensificar, né? Tudo que o neoliberalismo já está fazendo. Então, você introduz uma questão, né, que dos anos 2000 ou 2010, a América Latina passou por um giro à esquerda e depois por um giro à direita, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Queria que você falasse para a gente por que você acha que hoje a gente está passando por esse giro à direita. O que os governos de esquerda fizeram para que a gente chegasse nessa situação e de que forma, eu acho que você fala isso no seu texto também, me desculpa se eu me enganei, esses governos de esquerda estão criando permitindo meio que um terreno para o neoliberalismo acontecer do jeito que ele está acontecendo hoje. Tá, perfeito. Lembrando que eu vejo isso muito no debate que está em pauta, né? A gente sempre compara
nós, né, o Brasil e até mesmo outros países da América Latina com os Estados Unidos, né? A gente comumente vê isso na TV. E uma coisa que a gente tem que sempre demarcar é que a nossa Constituição e a maioria das constituições dos nossos irmãos latino-americanos são baseadas em bem-estar, em um estado de bem-estar social. O que acontece, né, desde o início dos anos 90, né, os governos que começam a introduzir, né, a metodologia neoliberal de privatização, né, de uma consolidação melhor no mercado, nas negociações, em todas as áreas, né, do nosso cotidiano. Isso começou, né, só que existe uma ascensão de diversos partidos de esquerda chegando na presidência, né, aqui na América Latina, né, e esses governos de esquerda eles entraram, na maioria, no poder, né, realmente pegando essa pauta de trazer um estado de bem-estar social, né. Em boa medida, eles conseguiram fazer isso devido à transferência de renda, né, o Estado atuando um pouquinho mais na infraestrutura, de gerar obras, né, gasto público, mas só que em outros ele continuou implementando essa ótica neoliberal, né, até devido à política mesmo, que tem que ser, que foi uma política de arranjo, né, de negociações e tudo mais, e não pôs em prática certas, né, dos trabalhadores, como talvez reforma agrária, talvez uma tributação. Então, foi um governo que também estimulou muito o setor bancário, né, benefícios fiscais e ajudou, né, a continuar com o neoliberalismo. Bem comum a partir de 2015, né, depois um pouquinho com essa revolta da população, essa insatisfação, né, com as instituições democráticas. Isso até hoje, né, a gente vê muitas manifestações antidemocráticas aqui no Brasil e no mundo. E aí começou realmente o que eu chamo de giro-direita, né, que diversos países elegeram partidos de direita no poder. 20 anos que um partido de direita não governava o Brasil. A Argentina também teve durante um tempo Macri como presidente. Essa pauta de voltar com o Estado mínimo, com reformas, né, da Previdência, reformas trabalhistas, reformas que queria, né, tributárias, né, o segundo semestre, né, seria a reforma tributária e administrativa. E isso veio retornando àquela época de 1990, dar direito dos trabalhadores, né, implementar mais o neoliberalismo com privatizações. E a gente vê, né, que agora, atualmente, somente dois países ditos de esquerda no poder, né? E essa ótica de Estado mínimo, ela não combina muito com o Estado fornecer todos os mecanismos para que a economia volte, as pessoas voltem a ter empregos, né? Possa dar uma linha básica de sobrevivência, né, para a sua população. Obrigada. Então, basicamente, tudo isso, né, que o neoliberalismo faz dificulta muito a nossa situação agora, né? Quando a gente mais precisa de dinheiro, de direitos, de recursos do governo, né? E isso já estava acontecendo antes, né? Já estava acontecendo antes, já ia perdendo todos os direitos, todos esses poderes, né? Os trabalhadores, a população em geral. E agora com a crise, né, que é o momento que a gente mais precisa, a gente não tem, realmente. Obrigada, vamos para a quarta pergunta. Você diz que tem um momento, acho que é no penúltimo parágrafo você diz que alguns economistas hoje, eles comparam essa pandemia às épocas de guerra, no qual o endividamento aí você lembra a crise de 29, o aumento de gastos do governo americano, o plano Marshall. E aí você vem o trecho que me chamou a atenção. Tais práticas não condizem com a ideologia dos governos de direita sul-americanos, né? Hoje, né? Que estão nos governando hoje. Aí eu acho que seria interessante trazer a público isso, né?
Por que essas práticas não condizem com a ideologia dos nossos governos? Certo. Então, realmente, muitos economistas, analistas, comparam esse momento com momentos em que o Estado tem que intervir, né, na economia, primeiramente porque as empresas, né, o setor privado, ele vê esse momento como um momento de muita incerteza. Então, esse momento de incerteza gera uma aversão a perdas do setor privado, ou seja, eles cortam investimento, cortam muitas vezes empregos, né? E estão num momento muito de insegurança, tanto da demanda que os consumidores não casa, né? Ou estão vendo a sua renda cair com o desemprego e aí tem que realmente rever seu planejamento financeiro, cortar custos, cortar gastos e realmente com aquilo que é essencial, como comida, como aluguel e luz, água, gás, né? Aquelas contas realmente são essenciais para você sobreviver. Não é nem para você viver de maneira digna, é só de subsistência. Enquanto as empresas privadas estão meio que recuando, né, seus gastos, o Estado tem que ir lá voltar a incentivar a economia. E quando eu digo, né, que essa proposta de Estado gerando empregos e trabalhando não combina, né, com esses governos de direita que a gente tem na América do Sul, eu falo isso comparando principalmente com o Brasil, né, que recentemente nós tivemos eleições e esse projeto liberal, né, é arquitetado pelo Paulo Guedes, que é o nosso ministro da Economia, e que ele é da escola de Chicago, dos Estados Unidos, né? Ele preza muito pelo Estado mínimo e realmente do livre mercado, de tipo assim, as empresas conseguem gerir tudo, o Estado só ajudar nas funcionalidades delas. E essa ótica assim me parece muito perigosa nesse momento, como eu já expliquei, né, de fazer a economia rodar, a gente está com essa aversão ao risco. E também não só aqui no Brasil, né, mas outros países da América do Sul, como eu já citei, Ivan Duque, na Colômbia, e o Sebastián Pinera, no Chile, que também são governos conservadores e de direita, não queriam acreditar, né, não queriam ir de encontro com a ciência, eles fizeram quanto antes, né, as medidas de liberação, né, da quarentena, um desempenho muito ruim, comparado também aos governos de esquerda atuais na América do Sul, que eu botei aí, que foi do Alberto Fernandes, da Argentina, né? Que apesar de todo o caos, né, que tem com os seus credores, já deu 2 calotes, né? A gente sabe que tem toda uma resistência da Argentina, com a ciência fez um isolamento rígido desde o início, né? Incentivou, deu transferência de renda para os moradores, né? Para as pessoas, cortou a obrigatoriedade, né, de pagar gás, luz, internet, deu um auxílio aos pequenos e microempresários, né, que a gente está vendo aqui no Brasil, principalmente, isso está demorando demais e vamos ver agora, né, nessa retomada da economia no Brasil e nos outros países da América Latina, como isso vai se dar, né? Sim, sim. E aí eu já pego toda essa reflexão e que já linka com a última, né? Como isso vai se dar? É o que a gente se pergunta, acho que todos os dias, né? Você diz, né, no final do seu texto, eu acho que você traz algumas propostas das quais você acreditam que seriam boas, né? São essas: aumentar as seguridades sociais, políticas de transferência de renda ampla, políticas de apoio a micro e pequenas empresas, que você acabou de mencionar, reformas estruturais e progressivas, maior investimento público. Aí a minha pergunta final para você é: você ainda tem esperança que esses governos, né, que não estão fazendo isso,
realizem pelo menos alguma dessas propostas? Há esperança ou não há esperança? Olha só, eu analisei essa conjuntura, né, da América Latina e realmente eu acho difícil os governos estaduais tomarem terem propostas, né, que vão contra tudo que eles pensam, né, do neoliberalismo, né, da ortodoxia econômica, principalmente, né, analisando desse lado, talvez como já foi dito pelo presidente do Brasil, né, que estenda-se um pouquinho o auxílio emergencial, mas eles também já querem negociar um auxílio menor, né, de R$ 200, talvez. Então, eu espero que o Congresso tenha que fazer muita força, né, para que medidas como essa de auxílio emergencial, talvez uma reforma tributária progressiva, só começando, né, nessa quarentena, que já tiveram, se eu não me engano, duas propostas encaminhadas para o Congresso sobre tributação de alta renda, né, para ajudar nesse momento. Eu acho que o governo em si, né, o executivo, não vai tomar essa iniciativa, vai querer realmente voltar para a sua filosofia de Estado mínimo, né, de economia trabalhando, e isso pode levar ao que eu falei aí de um caos, né, que o Senado e o Congresso de cada país, lógico que tem presidente de direita, vão ter que fazer um esforço muito grande para eles próprios botarem medidas de ajuda que garantem a seguridade social nesse povo que é tão desigual, né? Sofre tanto com a desigualdade como é o povo latino-americano. Nesse momento, a seguridade social é o mais importante, né? Até para estimular a própria economia, né? No curto e no longo prazo. E tudo demais, acho que reformas e tudo mais que eu botei, acho que isso não deve ir para frente, não. Acho que talvez só uma renda básica emergencial e tomara que universal, né, um pouquinho mais ampla, seja implementada por esses países. A realidade é dura, né? É dura, a gente É complicado. tem de progresso em relação a isso. Mas vamos continuar falando, expondo a nossa opinião, né? Porque, viu, gente, lendo boletins como esse, a gente ia alimentando todo o nosso conhecimento durante esse período, porque tudo que a gente está vivendo agora vai servir para o que a gente vai escolher no futuro, né? Pedro, muito obrigada. Acabou a entrevista, foi a última pergunta agora. Obrigado para quem acompanhou até aqui, viu? Novamente, dá uma checadinha lá no Problematize, que está muito legal. Curte a nossa página, se inscreve no canal, toda aquela musiquinha que a gente canta no final. Gente, obrigado, boa tarde, bom dia, boa noite, seja a hora que você estiver assistindo esse vídeo. Pedro, obrigado. Tá bom, gente. Obrigado e tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima.